está aqui. Porque se todo mundo for embora, esse lugar fica vazio, não fica nada aqui dentro. Porque a glória de Deus, ela se manifesta na sua e na minha vida. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Era um tempo onde Deus habitava em lugares. O lugar que habita hoje é em você e em mim. Você é templo do Espírito. Agora, preste muita atenção, porque a glória de Deus pode deixar o seu templo. E ela pode deixar nos nossos dias o seu templo. E fica somente a aparência vazia de um cristianismo aparente. Regrado de uma aparência religiosa. Nossa. Vazio por dentro. Solitário por dentro. Carregado de pecados por dentro. Porque o que afasta a glória de Deus é o pecado. Entendemos isso? Então aquilo que Deus estava fazendo, de repente a presença e a glória de Deus ela é removida. Porque havia um povo desobediente. Se você ler todo o contexto, não vou entrar em contexto, seria bom a gente ler todos esses textos inteiros, né? Para preparar a mensagem, a gente lê tudo, mas não tem como, né? Agora eu recomendo você, né? Leia em casa todos os capítulos que eu estou falando, só algumas partes. Leia o capítulo inteiro, você vai ser rico para ti. Porque ele vai falar de um povo desobediente, de um povo idólatra, de um povo que dentro do templo estava adorando outras imagens. Não sei que tipo de imagens que você tem carregado para dentro de você, que tipo de coisas que você está alimentando na sua vida, que está tirando a glória de Deus. Paulo fala para a igreja: ei, cuidem, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É apagar. E o que é apagar? Como é que apaga o Espírito de Deus na vida de uma pessoa? São os pecados acumulados de tempos e tempos e tempos e não confessados. Eu estou falando, amado, sem pecado, só na glória. Agora, pecado confessado é pecado perdoado. Você entende isso? Com pecado confessado é pecado perdoado. Amém? Amém? É isso. Agora, pecado oculto não é pecado perdoado. Está falando da glória de Deus. De quando ela se manifestou no monte, quando a glória de Deus encheu o templo e quando a glória de Deus sai do templo. Mas havia uma promessa, maravilhosa promessa. No próprio texto de Ezequiel, que a gente acabou de ler aqui, veja agora Ezequiel capítulo 11, versículo 17 a 20. Rico se a gente poder ler todo o capítulo 11, mas vamos ver só o versículo 17 a 20. Ele diz assim: portanto dize, assim diz o Senhor Deus: eu vos ajuntarei do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. Versículo 19: então eu lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Uma promessa dizendo: ei, um dia, um maravilhoso dia, eu vou novamente fazer uma bagunça santa em todo mundo. Eu vou reunir o meu povo, e eu vou tirar deles um coração. Por que coração de pedra? Um coração insensível. E sabe quando o povo de Deus adquire um coração de pedra? Porque está falando aqui do povo de Deus. O povo de Deus pode de repente se tornar um povo com um coração de pedra. É quando justamente a gente não atenta mais às coisas do Espírito Santo, e a gente deixa que o pecado ele nos envolva, nos esfria espiritualmente, nos deixa calejados. Um coração frio, insensível para as coisas de Deus. Amado, o que eu quero dizer nessa noite é que Deus quer que você seja uma pessoa sensível
pelas coisas de Deus. Que você se torne uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo. Que você não endureça seu coração, porque é pelo pecado que se endurece o coração, a nossa consciência. Nossa consciência, ela é cauterizada, ela é cimentada quando a gente começa a conviver com o pecado de uma forma leviana, sem quebrantamento, arrependimento e confissão. Nosso coração está se petrificando. Isso não acontece da noite para o dia. Assim como eu falei que aquele cara da saúde falava sobre a água, né? Ele falava assim também: ninguém se torna problema na área de pressão da noite para o dia, né? Fui dormir bem e acordei com a pressão alterada. Isso é uma decorrência, muitas vezes, da minha alimentação. Muita gordura e tudo mais vai influenciar na tua circulação, vai influenciar na tua pressão. E aí ele foi falando: olha, várias coisas são consequências de uma vida que você está optando, e se depois você vai ter problemas, são só consequências daquilo que você já semeou durante a sua vida. Não estou dizendo que não existem predisposições genéticas, ele até coloca isso, existem predisposições, mas eu estou falando daquele público que problemas de saúde por negligência e decisões. Ele falou: quem manda em você? Nem você não está mandando. Então quem escolhe que você come e não come é você. Quem escolhe o horário que vai dormir é você. Então, é uma pancada dura, né? Aí eu perdi, tem que tomar água. Então vamos lá. E agora, Israel se tornou endurecida, porque ela ouvia e não praticava. Sabia das leis, mas não praticava as leis. Isso foi cauterizando o coração, foi fechando o coração. E antes eles amavam a Deus. Mas quando Deus se manifestava daquela glória, todo mundo se prostrava: tu és um Deus de amor, né? Tu és um Deus de amor, nós te louvamos, nós te adoramos, aquela coisa toda, né? Quando Deus manifestou a glória dele, ele falou: não, Moisés, vai você, Moisés, fala lá com Deus, e tudo que Deus falar, ó, vamos fazer, hein? Passa um dia, 2 dias, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 40 anos, enfim. Como é que continua o teu coração? O que você está se tornando? É a pergunta dessa noite. O que você está se tornando? Você se torna aquilo que você se propôs a se tornar. A cada dia você estará se tornando mais aquilo como é o teu ideal. E qual é o teu ideal? Qual é o espelho, ou qual é o alvo que você está buscando alcançar? A glória do Senhor, vamos voltar ao tema, ela se manifestou nesses estágios que eu falei para vocês. E a manifestação da glória de Deus no Novo Testamento, qual foi o evento que manifestou a glória de Deus de uma forma sobrenatural no Novo Testamento? Atos capítulo 2, isso todo mundo sabe, né? Atos capítulo 2 é um evento extraordinário novamente. Atos 2, versículos 1 em diante, 1 até o versículo 4, diz assim: cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa era que um dia Deus colocaria o Espírito dentro das pessoas. Não era essa a promessa que a gente viu em Ezequiel?
Vai chegar um dia que eu vou recolher todo o meu povo e vou reunir eles e eu porei o meu espírito dentro. Aleluia. E este momento especial e crucial acontece aqui em Atos capítulo 2. Quanto tempo eles esperaram para que isso acontecesse? 10 dias, né? Entre 40 dias, né? Jesus morreu, Páscoa, 40 dias ele ficou aparecendo, né? Aqui, ali, acolá, tal, flashzinhos aqui. E aí, no Pentecostes é do Espírito Santo, né? Então Deus tem a ascensão de Jesus, né? 40 dias depois. E depois aí Jesus diz: olha, vão para Jerusalém, esperem que do alto vocês vão ser revestidos com poder. De 40 até 50, até Pentecostes, são 10 dias. Engraçado como Deus gosta de fazer a gente esperar, né? Vocês já perceberam, né? Mas todo mundo que a gente viu até agora esperou algum momento. E espera, né? Melhor ainda do que Moisés, né? Nossos amigos aqui esperaram 10 dias, já foram agraciados, né? Moisés, só para entrar na fila, para entrar na nuvem, foi 7 dias, não, foi 6 dias, né? Aí ele entrou, né? Na presença de Deus. Enfim, mas tem algo, gente, no esperar no Senhor. Deus muitas vezes se deixa esperar, e eu tenho experiência nisso também. Ele é um Deus que quer ser buscado. Ele é um Deus que quer que o seu povo o almeje, o deseje ardentemente. Vocês lembram do foco que eu coloquei? Qual é o padrão que você quer alcançar? Para alcançar esse padrão, amado, Deus diz: ei, eu tenho um padrão alto para você, mas eu quero que você me busque. Não quer dizer que se você orou ontem e hoje, que amanhã você vai ter a presença de Deus na sua plenitude na sua vida. O enchimento, o estar se tornando, é algo diário, contínuo. Encham-se do Espírito Santo. Em Efésios vai falar sobre isso. Enchendo, gerúndio, é um processo. Então, amados, o que eu entendo é que Deus, Ele deseja ser buscado. E precisa ter paciência, e precisa buscar, e esperar, e clamar: Senhor, eu quero essa tua plenitude. Eu clamo pela tua plenitude. O que é plenitude? É totalidade, é tudo. Aí você pode dizer: meu Deus, né? Se a plenitude de Deus desceu no monte, né, deu toda aquela fumaceira, já foi difícil de enxergar alguma coisa, imagina aquela plenitude em mim. Se quando a glória de Deus se manifestou no monte, já foi extraordinário, imagina a glória de Deus dentro de você, amigo. Se quando o templo, lá no Antigo Testamento, foi consagrado, a glória de Deus desceu naquele lugar, até os sacerdotes não podiam nem se pôr em pé da glória, da presença de Deus. Imagina aquela glória, aquele poder todo em você. Porque essa era a promessa, que o Espírito de Deus seria colocado em nós. Então imagina, se conseguiu imaginar aquela glória de Deus descendo lá no Monte Sinai, era tremendo, né? Agora imagine aquela glória toda vindo sobre você, né? Aí agora você pode dizer: agora entendo porque que Pedro, né, fazia as coisas muito loucas, né? A sombra de Pedro curava, coisas extraordinárias, né? Coisas incríveis que os apóstolos faziam, os mesmos sinais que Jesus fazia, confirmando assim a autoridade divina na vida deles. Eu gostaria de te convidar a abrir o último texto, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Paulo vai falar sobre a glória de Deus. Era um texto que em sala de aula eu estava tentando lembrar e não lembrava. Aí, quando fui fazendo a minha ministração, eu lembrei desse texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 em diante.
Paulo está falando aqui da glória do Antigo Testamento, a glória do povo, da manifestação da glória lá no Antigo Testamento, com agora a manifestação da glória em Cristo. Começamos outra vez a louvar-nos, versículo 7, né? Capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como então será de maior glória o ministério do Espírito? Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque quando Moisés subiu no monte, né, ficou 40 dias lá, aí desceu do monte, o povo estava pecando, estava aquela perdição toda, ficou tão irado, pegou e quebrou a pedra que Deus tinha escrito, né? Naquela época não tinha muita tecnologia. Deus diz: aí querido, sobe de novo. Adivinha? Mais 40 dias, né? Por isso era lá dentro, idade da pedra, né? Então o que acontece? Ficou mais 40 dias na presença de Deus, e Deus então entregou uma segunda placa, uma cópia da primeira. E aí então, quando ele desceu do monte carregando aquelas placas de pedra, o rosto dele brilhava, resplandecia, todo mundo ficava assim, ó. Fala, Moisés, fala. Ei, estou falando contigo, fala. O que deu? Não dá para olhar para você, cara, você está brilhando. Pensa numa coisa mais absurda, não sei se você já imaginou isso. Tenta você imaginar isso. Eu às vezes sou meio criativo, gosto de imaginar, né? Cara, pensa num negócio louco, né? O rosto de Moisés brilhava. Sobrenatural, uma coisa estranha, né? E aí, para que as pessoas não se ofuscassem, ele colocava o quê? Uma cortina, né? Colocou um véu para que as pessoas pudessem conversar com ele e a glória de Deus não ofuscasse o rosto deles. Aí Paulo fala: olha, se a primeira lei, que era lei só para mostrar o que todo mundo faz de errado, né? A lei do pode não pode, né? Só para mostrar como somos pecadores, né? Como é que ali se lendo a lei a gente vê como falho que a gente é. Diz: olha, se naquela lei veio com tanta glória que era só para mostrar nosso pecado, imagina com quanto mais glória é a vinda da segunda lei, que é o quê? O Espírito de Deus nas nossas vidas. Então olha só, no versículo 9 em diante ele diz: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível, significa que sem medida. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Sabe por que desvanecia? Porque o rosto de Moisés, ele brilhava. E quando é que o rosto de Moisés brilhava? Quando ele entrava na presença de Deus. Certo? Ele veio da presença de Deus, aquela luz foi, né? Aí ele ia orar, aí, né? Voltava, efeito sonoro. Ele saía da presença de Deus, luz abaixava. Entrava na presença de Deus, brilhava de novo. Parece um vagalume, né? O que acontece? Chegou um momento que ele parou de brilhar. Não vou dizer que ele não entrava mais na presença de Deus, né? Demorou um certo tempo isso, né? Porque daí depois ele ia orar, brilhava. Aí quando saía da tenda, né? Era só entrar na tenda da congregação, orar, falar com Deus. Quando ele saía da tenda da congregação, não precisava nem mais subir um monte, né? Glória a Deus. Ele só entrava na presença, né? Porque não tinha tabernáculo, por isso que ele tinha que subir um monte. Depois já tinha o tabernáculo, aí não precisava mais subir um monte, aí a ligação era mais fácil, né? Então ele entrava na tenda da congregação, o rosto dele brilhava, aí ele saía e apagava, né? Quer dizer, com o tempo ia apagando. E aí ele diz: porque esse brilho ele foi desvanecendo, ele foi se perdendo. Mas até os dias de Jesus, engraçado isso, mas eles ainda usavam o véu para ler as escrituras, porque quando eles abriam a escritura para ler alguma coisa dos profetas do Antigo Testamento, eles colocavam o véu. Aí Paulo diz: olha só que absurdo,
Moisés usava para não ofuscar as pessoas. Agora, o brilho acabou. O brilho não passou para as outras pessoas. E eles usavam o véu. E aí eu digo, essa religiosidade que muitos mantêm, de família, né, de tradição. Por que você faz isso? Cara, não sei. Por que você faz esse negócio? Ah, não sei. Por que você reza desse jeito? Não sei. Por que você ora desse jeito e não daquele outro? Ah, não sei. Mas eu vi o meu líder fazendo, eu estou fazendo. Né? Então eles copiaram o modus operandi, né? Mas não exercia. A glória já tinha subido faz tempo. E assim a nossa vida religiosa, a gente pode manter uma aparência. Só que se as pessoas questionam, por que você faz isso? Cara, não sei também. Eu vou falar algo para você, se você faz alguma coisa que você não sabe por que faz, então não faz. Porque é muito constrangedor você fazer uma coisa que não sabe nem por que você está fazendo, quando questionado. Agora, se você pode dizer, não, eu faço isso porque eu creio em Deus, e o Deus que eu sirvo, eu estou fazendo isso para Ele. Amém. Glória a Deus. Existe a razão naquilo que você faz. Existe propósito naquilo que você está fazendo. Eu estou alcançando algo, eu tenho uma meta, eu tenho um padrão naquilo que eu quero chegar. Amém? Então, ele está falando justamente isso. A glória desvanecia, versículo 12. Portanto, tendo tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia, né? E daí depois Moisés manteve, mas já acabou a glória, mas ele manteve o véuzinho no rosto dele, né? Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? É a ignorância. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não precisa de aparência, você é livre, você pode glorificar a Deus, você pode adorar a Deus. Não precisa fazer ritual, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquele outro. Quando você tranca a porta do seu quarto, quando você ajoelha, Ele está ali. Você não precisa fazer A, B, C, D. Você não precisa mais fazer sacrifício, você não precisa acender velas, você não precisa... Você faz para o Senhor. Deus é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Porque Ele são nossos corações, porque o Espírito dele está em nós. Não está neste lugar, mas Ele está dentro de nós. E Ele continua dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo: o que estou me tornando? O que você está se tornando? Porque Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto agora, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem? De Cristo. Pelo poder de quem? Como pelo Espírito do Senhor. O mesmo Espírito de Deus que veio sobre Jesus, que ungiu Jesus para praticar as obras que Cristo praticava, o mesmo Espírito está sobre você nessa noite. Você tem essa mesma oportunidade. Agora eu vou falar algo para você. Se você tem tido, ou se você tem levado uma vida que tem esfriado, tornado o teu coração um coração de pedra, eu posso te dar uma notícia boa nessa noite. Que o que Ele quer é quebrar este coração de pedra e colocar um coração de pedra, de carne, vivificando você de novo. Aquele fogo que um dia ardeu na sua vida, aquele fogo que um dia você tinha, aquela alegria no Senhor que você tinha, que de repente com os anos foi se apagando, aquela glória que você experimentou, que com os anos foi se diminuindo, eu acredito que Deus pode reacender essa mesma chama no teu coração de novo. Porque o que Deus quer é que as nossas vidas
reflitam a glória de Deus. E sereis minhas testemunhas. Esta é a promessa. Sereis minhas testemunhas. No fato de eu resplandecer, né? Ele brilha, eu resplandeço. A glória de Deus, quem aparece? Não sou eu, é Jesus. Quando eles olhavam para Moisés e viam o rosto dele brilhando, a luz vinha de Moisés. Moisés tinha a capacidade de gerar luz. A luz vinha do que? Quando ele estava conectado com Deus. Enquanto estava conectado com Deus, ele saía da presença de Deus, a glória resplandecia. Mas, amados, eu vou falar uma coisa: a glória, ela será permanente na eternidade. A glória, ela não é permanente aqui na terra. Não adianta você ter tido uma experiência com o Espírito Santo um dia e a glória foi apagada. Eu estou colocando para ti: a glória de Deus, ela é permanente na eternidade. Aqui na terra, ela não é permanente, porque tudo aqui na terra tem um fim. Só as palavras de Deus é que permanecem para sempre. Mas senão, tudo tem um fim. Eu quero dizer para você: a glória de Deus pode ser apagada na sua vida, sim.